Olá, amores da professora Cenilde. Tudo bem com vocês? Convites. Mas vamos lá. Você já recebeu ou enviou um convite? Eu aposto que sim. Pensando aqui, mas o que é um convite? É uma solicitação de presença ou convocação que se faz a alguém para que essa pessoa compareça, esteja presente ou participe de algo. Veremos agora que existem vários tipos de convites. Os convites de aniversário, convites de formatura, convites de casamento, convites de batizado, convites de chá de bebê e muitos outros. E para escrever um convite, precisamos saber as partes que todos eles precisam ter. Um destinatário, que é para quem vamos enviar. O evento para qual vai se convidar. Uma data, um horário, um local e também um remetente, que é quem vai enviar o convite. Nesse caso aqui é o Breno. Então, vamos fazer um convite para a nossa festinha junina caseira. Eu peguei alguns materiais aqui e vou explicar para vocês como é que nós vamos fazer. Veja só. Primeiro eu quero uma folha, eu escolhi uma folha azul, você pode usar a que você quiser. Dobrei ao meio para fazer o convite. Do lado de fora do convite, eu vou colar aqui, olha, esse pedaço de papel é 1/4 da folha A4, veja só. Eu dobrei ao meio, dobrei ao meio mais uma vez. Então, quando eu cortei, eu tive 4 pedaços desse tamanho, olha só. Vou usar 2, tá bom? Um eu vou colar aqui fora, do lado de fora do convite. E escrever a palavra convite. Para decorar, eu cortei algumas bandeirinhas, como as que eu ensinei a fazer ontem, só que bem pequenininhas. E vou colar aqui, como se estivessem penduradas. Pronto, acho que já é o suficiente, não precisa colar todas. Trouxe também algumas estrelinhas para colocar aqui. Este é o lado de fora do meu convite. Para a parte de dentro, eu vou fazer o seguinte. Com um retalho de papel amarelo, eu vou riscar uma fogueira. Aqui, eu já cortei, dobrei e cortei como se fosse a lenha da fogueira. E vou colocar aqui assim e vou riscar como se fossem chamas.
Vou pintar as pontinhas, aqui eu estou fazendo num papel amarelo. Vou pintar as pontinhas de vermelho, contornando a fogueira. Fazer assim. E assim. Opa. Vou cortar. Aqui não tem molde, não tem jeito certo. Cada um desenha da sua maneira. Se não tiver papel colorido, você pode colorir o papel. Agora, eu vou juntar essa parte com essa, que é a lenha da fogueira, usando cola. Minha cola estava escorrendo, mas eu aproveitei aqui. Assim. Enquanto essa cola seca um pouco, vamos cuidar da parte de dentro do nosso convite. Veja só. Se no convite não pode faltar o nome de quem é convidado, eu vou colocar aqui o nome de quem eu quero convidar. Você vai fazer um convite para a família toda, você vai fazer um para o papai, um para a mamãe, um para cada irmão, um para a vovó, se a vovó mora com você, hein? Não vai chamar gente que não mora com você. Bom, eu vou escrever família. Vírgula. Vamos festejar o mês de junho. Local. Aqui eu vou inventar um local, não sei onde você vai fazer na sua casa. Mas vamos fazer de conta que vai ser na varanda. Dia 25 de 6 de 2020. Às 20 horas. Aqui, criança, você vai combinar com os adultos de sua casa que dia você pode fazer essa festinha. Vai pedir ajuda para um adulto para preparar tudo e depois você faz o convite com o dia, o horário e o local que seus pais permitirem, ok? Bom, vamos agora fazer a decoração do nosso convite. Eu vou dobrar ao meio pro outro lado. Eu vou dobrar ao meio a fogueira que eu fiz para fazer o convite, para decorar o convite. Vou dobrar assim. Opa. E com ela dobrada, eu vou dobrar uma beiradinha daqui e outra de cá. Depois, eu vou encaixar aqui no meu papel. Vamos ver aqui. Para não tampar o texto, eu vou ter que chegar ele mais para cima. Talvez eu precise cortar um pedacinho aqui para ficar legal. Vou colar nessas beiradinhas que eu dobrei, ok? Aqui, só as beiradinhas que eu dobrei que eu vou colar. Dessa forma. Preciso colar o texto também.
Posso decorar com bandeirinhas aqui dentro, já que sobrou. Tem mais estrelinha por aqui. Tudo isso você pode fazer com material que você tem em casa, desenhando, fazendo a sua arte à sua maneira. Olha só, aqui eu vou ter que cortar a parte que sobrou, para não ficar feio meu convite do lado de fora. Olha só, convite. E aqui a gente tem uma fogueira pop-up, com todos os dados que um convite... Ah, não! O que é que faltou aqui? A assinatura. Quem está convidando? Sou eu. E você vai colocar o seu nome aí. Então, um convite com a finalidade que o convite tem, que é de chamar, decorado com todos os dados que a gente precisa. Ok? Então, eu espero que você esteja gostando e que volte para ver os próximos vídeos. Eu vou ensinar mais decoração e te ajudar a planejar a sua... Olá, sejam bem-vindos a mais uma história. Houve uma época em que os homens tinham tempo livre, tempo de sobra, tempo para fazer o que quisessem, porque nessa época o tempo não era dividido em dias, horas, minutos e segundos. Na verdade, o hoje somava-se com o amanhã, que vinha do ontem e do antes de ontem. Então, o homem brincava com o tempo e pelo tempo que quisesse. Até que um dia, um homem carrancudo se incomodou com isso. Ora, isso não é tempo de brincar? Ora, isso não é tempo de abraçar? Ora, isso não é tempo de fazer cirandas? Ora, não é tempo de trabalhar? E fez o quê? Criou o relógio e colocou nas mãos dos homens o tempo, contado segundo por segundo. E aí então, os homens até hoje tiveram que aprender a dividir o tempo dentro dos ponteiros do relógio. E eu tenho pouco tempo? Eu tenho muito tempo. Ah, o que importa é ter tempo e saber usar o tempo. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há tempo de sorrir, há tempo de trabalhar, há tempo de brincar. E você, como está usando o seu tempo? Boa pergunta. E aí então, cada um dá a sua resposta. Eu tenho usado meu tempo para contar histórias. Colorinho colorado, esse conto já está acabado. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Até a próxima história. Existem relógios que parecem com um celular, outros que são bem chiques e outros futurísticos que pensávamos que nem existiam. Mas como se fundaram eles? Quem os criou? O relógio do Sol é o relógio mais antigo. Suas linhas indicam as horas por meio da sombra do Sol. O pai dos relógios do Sol é o famoso gnomon. De manhã a sombra está grande, de tarde fica em seu tamanho mínimo e bem depois do meio-dia estará alongada. É interessante ter um relógio, ou horológio, como se dizia antigamente no português antigo. É interessante ter um relógio do Sol em um jardim, pois serve como decoração.
Por volta de 1504, Peter Halley fabricou um novo relógio, o relógio de bolso. Ele tinha formato de ovo e muitas vezes era segurado por uma corrente. Ele foi inventado na cidade de Nuremberg. Era feito de ferro e corda. Foi em muitos países o acelerador para novas invenções e melhorias, para muitos outros aparelhos e principalmente na Europa. Tempo depois do relógio do Sol, se lançou o primeiro relógio mecânico movido a engrenagens de 60 baldes de água, para marcar os 60 segundos que faziam uma revolução completa de 24 horas. Foi inventado em 725 d.C., por Ji Xing, provavelmente asiático. Os relógios de água, ou areia, eram usados pelos babilônicos e egípcios em cercanias do século XVI a.C. A história conta que apareceu na Judéia mais ou menos em 600 a.C. e são conhecidos como relógio de água, clepsidras e relógio de areia, ampulhetas. Logo depois, em cercanias de 1904, no século XX, o brasileiro Santos Dumont inventou o relógio de pulso, que é o mais conhecido de hoje em dia. Ele o fabricou porque era aviador e tinha as mãos ocupadas nos controles do avião, e então o relógio de pulso era mais fácil que o relógio de bolso. Ele foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, pois os soldados precisavam de um modo fácil de se orientar nas horas. Hoje também existem os carrilhões de parede, digital, alarme e alguns outros, entre outros o relógio celular. E você, qual desses é o seu? Para finalizar nossa aula, então vamos para nossas orientações. Primeira dica: faça as atividades regularmente. O que é regularmente? Todos os dias. Regular, faça um pouquinho uma atividade num dia, amanhã faz mais um pouquinho, no outro faz mais um pouquinho, para não deixar acumular. O que é acumular? Fazer tudo uma vez só, daí fica atrasado com as atividades. Certo, pessoal? Segunda dica: participar das atividades. A Pro sabe que muitos pais estão trabalhando, tá? A Pro também tem ciência disso. Assim, bem poucos têm o privilégio de ficar em casa, tá? Para ajudar nas atividades. Mas eu sei que tem alguns que estão ficando com a tia, com a avó, mas tem que fazer nas atividades. Tem que participar das atividades, enviar as atividades que a Pro pede, assistam um vídeo, porque não precisa enviar todas as fotos, é só quando a Pro pede, eu preciso dessa imagem aqui, eu preciso dessa foto aqui, então enviem somente essas fotos que a Pro está pedindo, tá? A Pro quer dizer outra coisa em participar das aulas. Agora a diretora da escola está pedindo as atividades para a Pro, os alunos que fizeram as atividades, tá? Ela quer saber quem está fazendo as atividades. Então, a Pro vai ter que preencher um papel dizendo que fulano está fazendo, a pessoa está fazendo, o outro está fazendo. Então, eles vão estar ligando para casa quem não está fazendo as atividades, tá, pessoal? Se vocês conhecem algum coleguinho que viu, que a mãe que está conversando pelo grupo, diz para eles fazerem atividade. Terceira dica: enviar os vídeos e fotos na terças e sextas. A Pro já explicou bastante sobre isso, tá? Porque se enviar na segunda e na quarta, vai ficar muitas atividades para você estar enviando junto com as outras atividades. Aí eu tenho que enviar de artes, eu tenho que enviar de educação física, eu tenho que enviar todas as atividades. Então, se programe para enviar nas terças e sextas a da Pro. Quarta dica: tire suas dúvidas. Quando vocês não conseguem fazer atividade, tá? Tirem as dúvidas de vocês, manda mensagenzinha, um áudiozinho para a Pro. Toda terça-feira a Pro está disponível para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês para fazer umas atividades bem legais, tá bom? Então, eu desejo para vocês que quinta e última dica, bons estudos. Até a próxima aula. Lembre-se sempre, tamo junto.